Caríssimos numerologistas, iniciados ou estudiosos do assunto, hoje adentraremos aos mistérios da numerologia, as lendas, segredos. Vamos aqui tratar do significado do número 1, o número inicial na escala das dimensões, das mensurações do mundo. Sabemos que todos os fenômenos que circundam e interagem a nossa perspectiva existencial são revestidos por um viés simbólico. O ser humano é o único ente que é capaz de fazer essa abstração. Você capta ali um objeto, um afeto, uma situação e atribui uma perspectiva, uma qualificação, uma justificativa, algo desse tipo, a esse objeto, que não faz parte necessariamente da sua condição concreta, material, existencial. E o elemento simbólico mais relevante que todos os entes possuem na nossa visão de mundo é a condição numérica. Nada existe no universo que não seja revestido por um caractere numérico de quantidade ou de dimensões. Por isso que o simbolismo dos números é o mais relevante que existe, é o mais importante jamais criado pela nossa mente abstrativa, nossa mente que racionaliza todos os movimentos que observamos na nossa visão de mundo. Em resumo, tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá sempre tem obrigatoriamente que estar associado a uma perspectiva, uma simbiose, uma alquimia com a dimensão numérica. Não tem como escapar disso. O que não tem um númerozinho ali associado, a sua forma de interpretação na nossa racionalidade, não existe. Não tem como. Por isso, esse capítulo é tão fascinante, fantástico e espanta um pouco a gente. Deveras interessante e faz parte das primeiras instruções em várias comunidades iniciáticas ancestrais. Aí alguém pode perguntar, mas e o zero absoluto, o vazio, o niilismo total? Como que a gente interage com essa condição? O mistério aí está exatamente nisso. Nós não interagimos. Então, o vazio completo, a ausência de espaço, a ausência de tempo, a ausência de pensamento, raciocínio, para nós é uma situação incognoscível, uma situação que não existe forma de você ponderar racionalmente sobre ela. O zero, então, é a ausência de qualquer forma de interação existencial. Esse zero, ele foge ao nosso controle completamente. Por isso também que é um número simbólico que existe nessa forma de raciocínio metafórico que a nossa mente poderosa e criativa realiza, mas que leva ao nada completo, ao nada total. E isso assusta mais ainda. O zero, então, representa exatamente isso, a não concepção de mundo. Mas aqui vamos tratar então exatamente do início, do princípio criador, o start, que pode ser, por exemplo, o nosso Big Bang na perspectiva existencial, que é o número 1. Saindo então do zero, do vazio completo, chegamos ao primeiro degrau da escada, ao primeiro passo no caminho, pelo vale das sombras, da coluna do setentrião, por exemplo. É o número 1. O número 1 é o início, é o princípio de tudo, é o que dá o primeiro movimento, como diria Aristóteles, o motor imóvel torna-se ou estimula um primeiro motor móvel, que é o número 1. Sempre que você se defronta com um objeto na sua estrada pela vida, você automaticamente vai associar esse objeto a um número, no caso 1. Exemplo, um bode, uma águia ou um coelho. Não tem como fugir dessa associação. O número 1 nos dá esse tipo de possibilidade de interação. Por isso, o número 1 sendo a pedra fundamental, o início,
ele também pode ser concebido como realmente a primeira explosão que cria o mundo, o primeiro sopro, o verbo, a luz primordial. Haviam só trevas, que era o zero, que era o caos grego, por exemplo, e surgiu o feixe luminoso que vai trazer a vida e toda a criação do universo. Talvez a primeira palavra dita seja um. Meus caros, aproveito agora para pedir que vocês, pelo menos uma vez, se inscrevam no canal, uma vez ativem o sininho, porque aí vocês vão receber um a um os nossos futuros trabalhos. Muito obrigado! O número 1 se reveste de um poder extraordinário. Sabemos que ele interage na relação entre as duas perspectivas existenciais que são defendidas em muitas comunidades teológicas, místicas e iniciáticas. Para esses grupos, a nossa realidade seria dividida em dois planos bem definidos. Seria aqui a nossa perspectiva ou plano da abóbada terrestre, do mundo material, concreto, e ali em cima a abóbada celeste, do mundo espiritual, intangível, astral. A conexão simbólica desses dois planos seria viável pela ação exatamente do número 1. Por quê? Esse componente ele dá início à escala numerológica e dimensional das estruturas do mundo natural. Da mesma forma, lá em cima, no mundo também, das nuvens, dos paraísos ali imateriais, também existe uma forma de associação dos entes a números. Temos, por exemplo, o panteão com os deuses gregos, os deuses latinos, as muitas criaturas, entidades, energias que existem lá. Lá em cima também existe essa íntima relação, essa profunda, inequívoca dependência das entidades com os números. Então, o que há em comum entre aqui a nossa estrutura natural, banal, comum, material e o plano lá de cima são os números. Os números são comuns a ambas as realidades. E o princípio, o início, aquele motor que desencadeou essa estrutura, essa conectividade, foi o nosso poderosíssimo número 1. Eles possibilitam aquilo que a gente chama também de Axis Mundi, em vários grupos aí também muito antigos, a junção desses dois planos da nossa perspectiva de vida. Sabemos que o número 1, ele representa a unidade, o uno, o todo, aquilo que é infinito, ou seja, não tem limites no espaço, em todos os planos dimensionais geométricos possíveis de serem captados pela inteligência humana. Ele também, o número 1, ele é eterno, ele não possui uma existência definida, um momento em que ele começa e termina. Porque se você admitir que o número 1 passou a ter uma existência em um certo momento temporal, havia algo antes. E sabemos pela teoria do zero que nada existia. Então o número 1 sempre existiu. Ele no tempo não tem também limitações, nada impede a sua expansão pelos labirintos das ampulhetas, das areias, dos relógios do tempo. O número 1 ele vai para todo lado, para todos os planos, futuro, passado, presente, tudo misturado em apenas uma grandeza. O número 1 é aquilo que é. Ele nunca está, nunca esteve nem estará. Ele é ponto final. Ele também, obviamente, é indivisível. Então esse todo, que é o número 1, não pode ser partido em dois, porque aí já estaríamos no campo do estudo do número 2. Isso é inconcebível racionalmente. Número 1, então, ele é indivisível, indestrutível e também nunca desaparece, ele nunca perece, sempre está aí em movimento e interação conosco. O número 1, revestido por esses poderes simbólicos tão emblemáticos, ele é infinito, ele é eterno, nunca vai desaparecer e também nunca foi criado, é um ser também incriado, foi associado
de uma forma natural, teológica e inevitável a figura da divindade. Em muitas comunidades, dessa forma, a figura do sagrado, aquele imago Dei, de acordo com Jung, está de maneira inequívoca ali alinhada ao simbolismo do número 1. Esse elemento tão simples, praticamente apenas um tracinho, uma figura geométrica, arquitetônica, encerra desse modo todo o conceito mais relevante em termos espirituais que a sociedade jamais produziu. Muitas vezes, naqueles elementos mais simples, mais corriqueiros e banais, as grandes verdades estão ali contidas de uma maneira simbólica, discreta, misteriosa, e o nosso trabalho aqui é justamente propor reflexões e revelar um pouco desses labirintos fascinantes e inquietantes a todos os apreciadores da arte real, das antigas tradições iniciáticas. Em breve, teremos trabalhos sobre o simbolismo numérico do número 2, 3, 7 e tantos outros. Para que você possa acompanhar um a um esses novos vídeos, não se esqueça de, uma vez, se inscrever no nosso canal e uma vez, pelo menos, ativar o sininho. Muito obrigado, grande abraço!